Olá, sou o professor Darlan e juntamente com o professor Adenilson vamos trabalhar a disciplina Função Social da Escola. Sou professor formado em Filosofia com mestrado em Educação, lotado no Departamento de Filosofia da Unicentro. Olá, sou Adenilson, professor do Departamento de Pedagogia da Unicentro e tenho a grata satisfação de trabalhar com o professor Darlan da Filosofia essa disciplina de Função Social da Escola. A nossa intenção no trabalho com essa disciplina é de colaborar para a formação de gestores escolares nesse curso de especialização, chamando a sua atenção para aspectos sociológicos que envolvem a escola e a sua relação com outras instâncias sociais. Nosso esforço aqui será para estudarmos essa relação que mostra que a escola não é uma instituição isolada da sociedade, mas está diretamente ligada à nossa formação, tanto quanto pessoas, quanto como trabalhadores. Nós teremos ao longo dessas semanas algumas abordagens de natureza sociológica, mas também filosófica, histórica, econômica. Entendemos que será uma boa ocasião de estudos em nível superior. A nossa disciplina está dividida em 4 unidades. A primeira unidade faz uma reflexão entre a educação e o processo de humanização, bem como a análise de conjuntura. A segunda unidade reflexiona sobre a reprodução das relações sociais em sala de aula. A terceira unidade enfoca alguns teóricos da educação brasileira, Paulo Freire, Gadotti, Saviani, entre outros. E a quarta unidade faz também uma reflexão sobre a educação e o mercado de trabalho. Olá! Estudaremos agora, brevemente, a escola e sua função social. Entendam função social como sentido, como aquilo que dá à escola uma validade, uma bandeira, uma função mesmo e uma identidade. Aquilo que liga a escola a outras instituições sociais, dando a ela uma razão no universo social, nós chamamos de orientação político-pedagógica. Vejam que essa expressão engloba tanto a questão social quanto a questão educacional, expressas aí nas palavras político e pedagógica. O elemento que liga a escola à sua função social é o projeto político-pedagógico. Esse documento tão importante que, infelizmente, nós sabemos, na maioria das escolas é apenas um documento engavetado, feito para cumprir uma orientação burocrática de alguma instância mantenedora. Isso é muito lamentável. O projeto político-pedagógico, ele tem uma importância capital para que a escola possa se orientar no seu sentido ou na sua busca de sentido. O projeto político-pedagógico, sendo o documento da escola, ele liga a sala de aula à sociedade. A sala de aula é o espaço onde acontece o ensino, onde se dão as relações entre professores e alunos, onde se tem contato com o conhecimento acumulado pela humanidade e onde se estabelece essas relações entre o conhecimento acumulado e a vida cotidiana das pessoas. Na sala de aula, nós temos outros documentos importantes que precisam ser bem cuidados pelos professores. Esses documentos são os planos de ensino e os planos de aula. Mas, para muito além dos cuidados puramente burocráticos, de elaboração, de visto e de arquivamento, esses planos de ensino e planos de aula, articulados ao projeto político-pedagógico, ganham sentido e assim se ligam a um projeto bem maior, para além dos muros da escola, que é um projeto de sociedade. Então, quando você se pergunta como está a sociedade hoje, como gostaríamos que ela fosse, nós não podemos, como professores, responder a essa pergunta e não podemos, tampouco, nos engajarmos por um modelo social melhor, mais igualitário, mais justo, ignorando o projeto político-pedagógico. E ignorando também aqueles documentos que lá, na instância mais basilar, que é a sala de aula, nos colocam as orientações didáticas, pedagógicas, as maneiras de se usar os instrumentos linguísticos e todas as outras formas de comunicação em sala de aula, para que possamos ali, no ensino, colaborar para um projeto político-pedagógico e, em consequência, para um projeto de sociedade. Vocês percebem que na nossa primeira unidade de estudos, nessa primeira semana, nós incluímos também um conteúdo referente à chamada análise de conjuntura.
É claro que isso não é sem propósito. A análise de conjuntura é uma ferramenta de análise, de compreensão, de crítica e até de proposta de remodelação na área social, política, econômica. Enfim, uma conjuntura bem apreciada precisa de um método. E esse método de análise de conjuntura é inspirado no pensamento de Karl Marx. Ele foi sintetizado pelo sociólogo brasileiro Herbert de Souza, o Betinho, aquele que trabalhava com a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. É simples de se entender e vocês podem acompanhar o conteúdo sobre análise de conjuntura no texto impresso que vocês receberam e que foi elaborado pelo professor Darlan e por mim. Nós temos alguns elementos que são constitutivos desse cenário em que se dá a conjuntura. O primeiro elemento a ser considerado numa análise de conjuntura chama-se acontecimentos. Acontecimentos são muito mais do que fatos. Fatos são coisas banais, comuns, que acontecem todos os dias. Por exemplo, se eu mesmo cair de um cavalo, será apenas um fato. Mas se o presidente da República cair de um cavalo, vira notícia em nível nacional. De repente até com algumas repercussões em nível político. Pois bem, temos então claro isso. Acontecimentos, muito mais do que fatos, têm uma importância muito grande e guardam relação e influência com a vida de muitas pessoas. O segundo elemento da conjuntura são os cenários. Cenários são os espaços sociais e institucionais onde se dão as dinâmicas sociais. Por exemplo, a escola é um cenário social. Outros cenários sociais seriam praças, ruas, onde acontecem grandes comícios, onde acontecem grandes manifestações de natureza política, artística, cultural. Parlamentos, gabinetes, palácios, quartéis, todos esses são cenários sociais. Como terceiro elemento, nós temos os atores. Lembrem bem, no cenário é preciso ter um ator ou alguns atores. Por isso, atores também são elementos importantes para a análise de conjuntura. Você, como professor ou como professora, como gestor ou gestora escolar, é um ator social que tem uma grande importância para a sua comunidade. Atores são, portanto, os sujeitos que representam algo para a sociedade, podendo ser individuais, o cidadão, o professor, o gestor, ou coletivos, o sindicato, o corpo docente, a associação de pais e mestres e por aí adiante. Nós temos também produtores, consumidores, como atores sociais muito importantes e indispensáveis para fazermos, por exemplo, uma análise sobre mercado e mercado capitalista. Dando continuidade, o próximo elemento a ser considerado na análise de conjuntura é relações de forças. É claro que os atores sociais nos diversos cenários, diante de diversos acontecimentos, nunca estão agindo sozinhos, isoladamente. Existem entre eles alianças, competições, conchavos, rixas, acordos, e todas essas ações são chamadas de relações de forças. São relações basicamente de dois tipos, de alianças ou de competição. O último elemento para se considerar na análise de conjuntura parece ser o mais complexo, mas coroa muito bem essa ação de entendimento da sociedade e, no nosso caso, de localização da escola como elemento social ou como instituição social articulada em todo um conjunto social. A articulação entre estrutura e conjuntura diz respeito à influência que a estrutura econômica exerce sobre os acontecimentos, no surgimento, nas mudanças de cenário, dos atores sociais, das relações de forças entre eles. Um detalhe importante, em linguagem marxista, estrutura é sempre econômica. Nós atualmente vivemos uma estrutura capitalista num momento específico, chamado por alguns autores de momento de ressaca do neoliberalismo. É um momento em que toda a sociedade está se reorganizando. Isso significa que é preciso partir dessa estrutura econômica para entendermos melhor os movimentos ou os acontecimentos que envolvem os cenários, os atores e as relações de forças entre eles. Vocês podem reportar-se ao texto para darem mais uma estudada nesse tema e com certeza estarão muito mais aptos para um mergulho mais profundo e mais esclarecedor nas suas análises sobre a função social da escola a partir de suas comunidades, sem esquecer naturalmente, de maneira articulada, a relação entre escola, comunidade e âmbitos mais alargados de nível social. Falaremos agora da função social da escola
pautada por modelos de pessoa, de mundo e de sociedade. Veja que nós partimos do elemento pessoa, passamos pelo elemento mundo e vamos ao elemento sociedade como balizadores de uma função social para a escola. Vale dizer, como balizadores de um sentido para a escola e para a educação. Quando falamos de modelo de pessoa, nós nos referimos, por exemplo, aos diversos modelos antropológicos que temos. E estamos muito além de algumas descrições simples como pessoa feliz, pessoa contente. Pensamos, por exemplo, em pessoas que sejam cidadãs participativas. Pensamos, e como está escrito em muitos projetos político-pedagógicos, sujeitos críticos e sujeitos engajados. Pensamos em sujeitos cristãos tementes a Deus, ou pensamos em sujeitos que têm consciência de sua função no meio social e por aí adiante. Todos esses modelos antropológicos pautam propostas político-pedagógicas e dão a diferentes escolas diferentes características e funções sociais. Aqui nós entendemos que um projeto político-pedagógico de uma escola confessional, por exemplo, guarda diferenças com o projeto político-pedagógico de uma escola pública e totalmente laica. Podemos até ampliar um pouquinho mais para podermos entender melhor. É claro que uma escola aqui no Brasil tem um projeto político-pedagógico totalmente diferente de uma escola lá do Afeganistão. São os modelos antropológicos, os tipos de pessoa que se pretende alcançar como produto dessa educação que começam a pautar as funções sociais da escola. Falei que nós temos também modelos de mundo. Mundo aqui não significa planeta, o globo terrestre em sua existência física. Mundo é uma totalidade simbólica, onde estão todos os elementos que são válidos para o sujeito em valores, em costumes, em hábitos, em atitudes, em vontades, em desejos, em temores, enfim, tudo aquilo que influencia o sujeito e dá a ele um perfil cultural. Podemos entender melhor esse conceito de mundo pensando nas diferenças entre nós e nossos avós. Os nossos avós viveram algumas décadas antes de nós. E quando conversamos com eles, percebemos que há coisas de hoje que os espantam. Assim como tem coisas do período em que eles viveram sua mocidade e que soam bastante estranhas para nós. Diante dessas diferenças, chegamos à conclusão inevitável de que eles viveram em um mundo e nós vivemos em outro. Mundo, portanto, é todo esse caldo cultural que nos conforma, que nos provoca e que nos faz diferentes a cada geração. Se nós temos hoje um conjunto de alunos que estão se relacionando com meios de comunicação social, que tem toda uma perspectiva e atitudes diante do mundo, é preciso entender que eles estão tendo essas atitudes em função do seu mergulho nesse caldo cultural. É preciso conhecer esse caldo cultural e é preciso optar por um mundo, por uma totalidade simbólica mais legítima, mais digna, mais possível também para nela pautar a nossa orientação político-pedagógica. Nós mencionamos que um modelo de sociedade também é necessário, e aqui nós amarramos o aspecto político da educação. Uma sociedade democrática, uma sociedade igualitária, uma sociedade de sujeitos livres e responsáveis é diferente, por exemplo, de uma sociedade onde cada um age por conta própria. A sociedade que nós pensamos para a nossa educação precisa ser muito bem posta, muito bem conhecida. E isso exige algum conhecimento de política, algum conhecimento de sociologia. Exige também uma atitude de escolha por um modelo de sociedade. Isso nos revela que a escola é uma grande participadora na construção da sociedade e que a sua gestão escolar pode colaborar muito nesse processo. Fica evidente também que sem a escola a sociedade não se sustenta, mas também que apenas com a escola a sociedade também não tem condições de se sustentar. A escola, portanto, participa da construção de um modelo social, caracterizado por todo um mundo cultural onde pessoas se desenvolvem de acordo com um modelo previamente considerado como correto, legítimo e adequado. Em nossa unidade 2, nós tratamos de alguns modelos político-pedagógicos, que são nominados na literatura como teorias não críticas da educação. E temos também as teorias crítico-reprodutivistas. Sobre elas nós vamos tratar agora, ressaltando que esse conteúdo está presente em nossa apostila e também que nós temos como base os escritos do professor Dermeval Saviani para essa explicação. Um dos primeiros modelos e mais conhecidos
é o modelo da escola tradicional. A escola tradicional, ela vigorou até a década de 30 como um modelo único, de raízes ainda lá nas orientações religiosas e com muita ligação com os próprios jesuítas. A escola tradicional tem um modelo de pessoa. O modelo de pessoa da escola tradicional é o sujeito ilustrado culturalmente. Ela considera que são excluídos os sujeitos que não têm conhecimento enciclopédico. É por isso que a escola tradicional trabalha com o conhecimento na perspectiva da quantidade. Quanto mais conhecimento o sujeito tiver, conhecimento enciclopédico, conhecimento ilustrado, mais culto o sujeito será. Esse modelo de pessoa culta é um modelo perseguido, é um modelo que pauta a orientação político-pedagógica da escola tradicional. Algumas críticas que recaem sobre ela é de que todo esse conhecimento enciclopédico enchia os sujeitos de informações, mas que informação não é conhecimento e que as informações repassadas pela escola tradicional não guardavam relação com a vida dos sujeitos e não educavam esses sujeitos para pensarem a realidade em um sentido dialético, como algo dinâmico no qual eles podem influir. O cidadão da escola tradicional era apenas um cidadão que sabia muito sobre muita coisa como conteúdo enciclopédico e factual apenas. Continuando, nós temos um outro modelo escolar, é o chamado modelo escolanovista, que a literatura traz também como escola nova. É mais uma das teorias não críticas da educação. Para a escola nova, excluído era o sujeito deslocado socialmente frente às novas instituições que passavam a caracterizar toda a sociedade no Brasil a partir da década de 30. Estava se saindo, se rompendo com um Brasil predominantemente agrário e incluindo no Brasil características novas, Um processo enorme, muito forte de industrialização, mudança nas instituições sociais por conta dessa estrutura econômica que estava se transformando. Em outras palavras, o Brasil estava assumindo características da sociedade estadunidense. Tanto que um dos principais teóricos da Escola Nova é John Dewey, um filósofo pragmatista norte-americano estadunidense. E com base no pensamento dele, válido para a sociedade norte-americana, se pensou a Escola Nova no Brasil também, um novo país, um novo cenário, com novos atores sociais, sobre uma estrutura econômica agora sim industrializada, portanto bastante diferente. Entendemos que a Escola Nova foi uma orientação político-pedagógica válida para uma conjuntura cuja intenção era remodelar a sociedade brasileira num novo modelo de pessoa. Aí tirou-se o eixo dos conteúdos, que era o forte, digamos assim, da escola tradicional, e voltou-se o eixo, a ação da escola para os processos de aprendizagem, ao gosto do pragmatismo. Nós temos aqui como terceiro modelo político-pedagógico que marcou profundamente o século XX no Brasil, aquele chamado de tecnicismo. O tecnicismo considera como um sujeito excluído socialmente, um sujeito que precisa ser educado, novamente, aquele que não tem qualidades ou qualificações para operar tecnicamente os sistemas de produção. Um Brasil com um parque industrial já instalado precisava mesmo era de sujeitos aptos para a operação desse maquinário todo, para dar conta de levar adiante essa economia ou esse modelo econômico que o país havia assumido. Esse sujeito precisava, portanto, de uma escola que lhe desse uma forte base matemática, que lhe desse condições de dominar ou de controlar tranquilamente o tempo e o espaço. Uma escola que levasse esse sujeito a disciplinar o próprio corpo, a disciplinar a própria mente, de acordo com as agendas industriais. Aí nós temos, no tecnicismo, a identificação da escola com o modelo fabril, com o modelo de fábrica. Resulta disso, como veremos adiante, um sujeito alienado, segundo os críticos da escola. Um sujeito alienado, um sujeito que foi educado apenas e exclusivamente para atuar, e não querendo exagerar, para funcionar como uma unidade produtiva. Nós vamos agora fazer uma pequena recapitulação. A função social da escola
é vista de diferentes maneiras nas diferentes tendências pedagógicas ou orientações político-pedagógicas não críticas que se alternaram ao longo do século XX. Na escola tradicional, a função da escola era ensinar conteúdos para combater a ignorância enciclopédica. A escola nova tinha como função ensinar para incluir os sujeitos socialmente no novo modelo de sociedade mais industrializado e com a implantação de um modelo democrático nas bases estadunidenses ou nos moldes estadunidenses. E a escola tecnicista, por fim, ela tinha como função ensinar para capacitar tecnicamente os sujeitos para o setor produtivo, o que pode ser entendido, em suma, como uma escola voltada para um treinamento. Dando continuidade aos conteúdos dessa nossa segunda unidade, nós gostaríamos de falar agora sobre teóricos que fizeram a crítica contra aqueles modelos escolares ou modelos político-pedagógicos dos quais tratamos há pouco. Esses teóricos são todos da área de sociologia e todos europeus, e as suas críticas valem para os modelos escolares brasileiros também. Essas críticas ou essas teorias desses sujeitos serão conhecidas uma a uma nessa nossa fala, e elas são todas organizadas num conjunto denominado teorias crítico-reprodutivistas da educação. Elas seguem orientação marxista e foram concebidas no campo da sociologia, como falamos. Descrevem os mecanismos sociais de segregação, de alienação e de dominação. E destacam o papel reprodutivista da educação na escola. A escola, segundo todos esses teóricos, ela reproduz a segregação em uma sociedade dividida em classes opostas e caracterizadas pela posse dos meios de produção, pela burguesia dominante e também caracterizada pela força de trabalho como a posse do proletariado dominado. Essas teorias são sistema de ensino como violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Começamos pelo sistema de ensino como violência simbólica. Seus teóricos são Bourdieu e Passeron. Segundo eles, são marginalizados com a participação da escola os membros de grupos ou de classes sociais que eles chamam de dominados. A marginalização, segundo eles, é dupla. Ela é social, porque esses sujeitos não possuem força material, e ela é também simbólica, porque esses sujeitos não possuem força axiológica. Eles não têm domínio sobre um mundo cultural que seja deles. Eles vivem no mundo cultural que lhes é dado. A escola, nessa conjuntura, tem como função social repassar a todos os valores da classe dominante, negligenciando os valores do proletariado. Portanto, a escola mantém o mundo como certo, sendo certo esse mundo posto pela classe dominante. O proletariado vive nele ignorando que poderia ter um mundo próprio. O efeito é um contingente de educados pobres financeiramente e culturalmente, dados a desejar a condição impossível do seu dominador. Essa é, portanto, a crítica que Bourdieu e Passeron fazem contra a escola capitalista naquilo que é conhecido como teoria do sistema de ensino como violência simbólica. A segunda teoria crítico-reprodutivista que vamos conhecer é a da escola como aparelho ideológico do Estado. Louis Althusser é o seu principal teórico. Segundo ele, são marginalizados os expropriados, a classe trabalhadora. E o importante, o diferencial dessa teoria de Louis Althusser é que o Estado mantém aparelhos ideológicos que agem pela força da ideologia e depois pela repressão. E também aparelhos repressivos que agem pela repressão violenta. No primeiro conjunto, nos aparelhos ideológicos, estão as igrejas, segundo Althusser, os meios de comunicação social e a escola, como um aparelho destinado a repassar a ideologia capitalista. Entre os aparelhos repressivos que entram em ação quando os ideológicos falham, estão o exército, as polícias e ilustra bem aquele nosso recente período histórico da ditadura militar.
quando tínhamos o exército com toda a sua força armada, atuando como aparelho repressivo do Estado, corrigindo na maneira da paulada mesmo, né? Na maneira do porrete, do tiro, aqueles sujeitos que eram considerados desajustados por terem passado pelos aparelhos ideológicos sem se contaminarem por eles e que depois faziam a sua crítica abertamente, ameaçando o edifício social da ditadura militar no Brasil. Os aparelhos ideológicos do Estado são utilizados pelo Estado a favor do capital. Então o Estado não é autônomo, ele mesmo é obediente ao capital e age pelo convencimento, aí vem a questão da ideologia, ou pela força, a questão da repressão. E colaboram para manter ou reproduzir a divisão social em classes econômicas. Dando continuidade, nós vamos agora tratar de uma terceira teoria crítico-reprodutivista. Lembrando que essas teorias crítico-reprodutivistas fazem a crítica contra os modelos escolares não críticos. O modelo de agora, ou a teoria de agora, é a da escola dualista, concebida por Baudelot e Stablot. Segundo eles, marginalizados continuam sendo os expropriados e a classe trabalhadora. E eles chamam essa teoria de escola dualista porque eles veem a escola burguesa, capitalista, atuando em dois níveis básicos. Um nível que podemos entender no topo de uma pirâmide, né? Um nível de elite, chamado nível secundário superior. E um nível de base da pirâmide, um nível para as classes menos favorecidas, chamada de nível primário profissional. Não confundam o primário profissional com a educação básica e o secundário superior com o ensino médio e universidade. Não é isso. Chama-se primário e secundário exatamente pela ordem em que eles aparecem. No primário profissional estão os sujeitos que aprendem na escola a executar as funções produtivas da conjuntura capitalista. No secundário superior estão aqueles sujeitos que pertencem a uma elite bem menos numerosa e que são educados para gerenciar os sistemas de produção. Então a diferença entre uma e outra classe é exatamente essa, segundo a denúncia de Baudelot e Stablot. A escola se divide em dois tipos e esses tipos diferentes de escola se dedicam a formar uma grande quantidade de pessoas pobres para obedecerem e uma pequena quantidade de pessoas mais abastadas para gerenciarem. São os conceptores e os executores das funções produtivas. A escola dualista critica a divisão do trabalho, que reproduz na escola e nos locais de trabalho a mesma estrutura social, dividida em classes em que uns mandam e outros obedecem. Nós temos agora, para considerar, uma pequena revisão. As teorias crítico-reprodutivistas são teoria da escola como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista. E o que elas fazem? Elas denunciam que a função social da escola, na conjuntura capitalista, é a de atender ao capitalismo, excluindo conteúdos críticos, formando mão de obra especializada e dócil e reproduzindo a estrutura de classes no ambiente escolar. Bom, diante de todas essas denúncias feitas pelos sujeitos que conceberam as teorias crítico-reprodutivistas, cabe a pergunta: o que fazer então com a escola? Uma resposta muito interessante, uma referência muito segura, foi dada por Ivan Illich. Ivan Illich pensou e disse assim: ora, se a escola não está educando sujeitos para aqueles fins que seriam os legítimos da educação, se a escola está educando sujeitos para que eles sejam apenas uns cumpridores de tarefas produtivas, se a escola não está lhes dando condições de se firmarem como sujeitos sociais, de terem atitudes cidadãs, de apreciarem as artes, enfim, de serem pessoas completas, é melhor que não tenhamos escola. É vista nessa atitude de Ivan Illich uma postura anarquista. Os anarquistas, como sabemos, defendem o fim do Estado e o fim de uma orientação central para as ações da coletividade. Ivan Illich, com um pensamento bastante polêmico, propõe num dos seus livros, Sociedade sem Escola, que a escola seja suprimida, seja acabada. Mas
novas análises e prolongamentos desse pensamento de Ivan Illich mostram que a sua crítica contribui bastante para uma atitude de remodelação da escola, que vem a ser dialeticamente a negação da escola capitalista, o fim da escola capitalista, sem necessariamente abrir mão de instituições escolares, que serão outras, diferentes, portanto, serão novas e que daí sim terão condições de legitimamente atender melhores orientações político-pedagógicas. Nessa nossa terceira unidade, nós vamos conhecer o pensamento de alguns teóricos brasileiros que pensaram a escola e a educação e que apresentam algumas alternativas de função social para a escola. Nós vamos fazer isso, mas não sem nós fazermos uma recapitulação da unidade anterior. Muito rapidamente, nós vimos na unidade 2, que já passou, que algumas teorias não críticas marcaram a história da educação ao longo do século XX. Essas teorias não críticas são a escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista. Vimos também que alguns teóricos europeus fizeram críticas contra a escola burguesa e capitalista. Essas críticas estão contidas nas teorias chamadas de sistema de ensino como violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Mas observamos que, embora tenham feito uma crítica contra a escola burguesa e capitalista, as teorias crítico-reprodutivistas não apresentam um projeto político-pedagógico. Elas fazem a crítica, mas não apresentam uma estratégia de ação. Aí é que entra um dos maiores pensadores da educação brasileira, o professor Dermeval Saviani. Na década de 80, ele apresentou a sua teorização, que ficou conhecida como pedagogia histórico-crítica. Essa pedagogia histórico-crítica, de base marxista, faz a crítica da educação capitalista. Ela apresenta uma proposta político-pedagógica e ela considera a escola como uma instituição articulada à sociedade. A função social da escola é vista de diferentes maneiras nas diferentes orientações político-pedagógicas. Mas na pedagogia histórico-crítica, nós temos como função social da escola ensinar os conteúdos referentes ao conhecimento produzido e acumulado pela humanidade, articular educação, trabalho e cidadania em perspectiva politécnica e unilateral, ou onilateral, e proporcionar a ascensão dialética do senso comum até a consciência filosófica. Vocês terão melhores condições de entender isso ouvindo essa nossa fala e recorrendo também ao material que nós preparamos e que vocês têm aí em sua apostila. Agora nós chamamos a atenção de vocês para que não confundam o pensamento dos dois maiores teóricos da educação brasileira, que são o professor Saviani e o professor Paulo Freire. O professor Saviani e a sua pedagogia histórico-crítica entendem que o debate é a ação principal para que ocorra a educação. O debate é um confronto. O debate está relacionado, por exemplo, ao conceito de luta de classes. Debate é a palavra-chave para entendermos a pedagogia histórico-crítica. Já o professor Paulo Freire entende que a educação se dá pelo diálogo. Debate e diálogo são duas ações ou duas atitudes diferentes. No debate, eu nego o posicionamento do meu opositor. No diálogo, eu procuro ceder um pouco mediante a cessão por parte dele também e entramos num denominador comum. Nós temos, assim, o modelo freiriano de educação, pautado pelo diálogo, voltado para a concessão mútua e para a solidariedade. Essa cessão por parte de ambas as partes, ou seja, por parte de dominantes e de dominados, vai levar a uma situação em que o dominante vai abrir mão de sua condição de dominante, segundo Paulo Freire, e o dominado abrir mão de sua condição de dominado. Quando abrem mão dessas condições, entram num diálogo e assim podem se entender para superarem essa condição de conflito. Saviani, repito, pensa diferente. Pensa que a luta de classes, o embate, o debate, dialeticamente posto, é que vai levar à superação do atual status quo. Paulo Freire pensa a educação em um contexto político caracterizado pelo chamado personalismo.
ele tem esse personalismo como uma das suas principais bases filosóficas. O personalismo tem no diálogo a sua razão. O personalismo tem no diálogo a sua ação libertadora. Mas não é apenas no personalismo que Paulo Freire procura se embasar. Ele se embasa também na psicanálise, como ele mesmo relatou em uma entrevista concedida há pouco tempo ao professor Cortella. No pensamento freiriano, que é libertador, nós temos, portanto, o personalismo, trazendo o elemento diálogo, e a psicanálise, trazendo o elemento conscientização. Consciência, nós sabemos, e processo de conscientização é próprio da linguagem psicanalítica. Paulo Freire levou esse conceito para a educação. E ele diz assim: na medida em que eu, psicanaliticamente falando, não conheço os meus problemas, eles perpetuam o meu sofrimento. A partir do momento que eu encaro os meus problemas psíquicos, eu consigo condições para me libertar deles. Esse encarar os problemas psíquicos gera uma crise, e essa crise leva à superação do estado anterior. É isso que acontece na psicanálise. Trazendo isso para a pedagogia, Paulo Freire diz assim: enquanto eu não conheço os mecanismos sociais que me impedem de crescer, eu perpetuo o meu sofrimento. A partir do momento em que eu, aprendendo sobre eles, me conscientizo de como eles são e de como me afetam, eu entro em crise. E nessa crise eu procuro uma forma de ação para superar esse estado. Então a cura psicanalítica, ela tem relações de coerência com o conceito de educação freiriana. Bem, nós adentramos agora os conteúdos da nossa quarta unidade. Com ele nós fechamos essa disciplina, esperando que tenhamos provocado bem a todos vocês nas suas reflexões sobre a função social da escola. O nosso tema de encerramento diz respeito às relações entre educação e trabalho. Nós precisamos lembrar aqui, já de início, que nós vivemos um período chamado modernidade industrial. É o período da modernidade caracterizado pela ascensão da indústria. Esse período localizado historicamente no século XVIII para cá, ele tem como movimentos próprios a incorporação de tecnologia no processo produtivo, o êxodo rural, formação de cidades e a concentração de renda versus aumento de pobreza. Em obras bastante interessantes e são referenciais maravilhosos da literatura, Karl Marx e seu colega Friedrich Engels afirmam com um vocabulário bastante forte que houve um certo estrago provocado pelo processo de industrialização nos sujeitos. Houve uma despersonalização, ou pior do que isso, uma alienação dos sujeitos. Em obras como Manuscritos Econômico-Filosóficos, A Sagrada Família, A Ideologia Alemã e A Miséria da Filosofia, eles afirmam, por exemplo, que em função do idiotismo do ofício gerado pela divisão do trabalho, o indivíduo não vai além de um desenvolvimento unilateral mutilado, sendo considerado pela economia política como besta de carga ou peão, um animal reduzido às mais estritas necessidades corporais. Então nós temos aqui o conceito de alienação. O conceito de alienação é crucial para entendermos a crítica contra a escola capitalista e especificamente no que diz respeito às relações entre educação e trabalho. O sujeito alienado é o sujeito unilateralizado. É aquele que tem desenvolvidas somente as suas capacidades de produção industrial. É o sujeito voltado apenas para a operação do sistema produtivo, sem que sejam consideradas e desenvolvidas as suas capacidades de participação política, de crítica, de proposta política e de engajamento, e sem que sejam consideradas também as suas capacidades estéticas, o refinamento do seu espírito, para que ele aprecie bem as artes e encontre nisso tudo o belo. O sujeito unilateralizado é o sujeito alienado. O sujeito alienado é um modelo de pessoa criticado pelos teóricos da educação de orientação marxista quando se referem às relações entre educação e trabalho. Mas qual seria, então, o modelo de pessoa que nós teríamos como ideal para uma escola que queira romper em sua função social com esse estrago tremendo da alienação? Bom, a escola pode se orientar por um modelo de sujeito
que supera o estado de alienação. Trata-se da pessoa unilateral, formada pelo princípio da politecnia. Mas o que é politecnia e o que é unilateral? Vejamos. Como antítese à unilateralização, que é o desenvolvimento apenas de uma capacidade, a capacidade produtiva, nós temos o processo de unilateralização, que é o desenvolvimento do sujeito completo, do sujeito total, do sujeito que, além de trabalhar e de trabalhar muito bem, também é consciente e ativo politicamente e também é esteticamente refinado. O conceito marxista de politecnia propõe a síntese dialética entre formação geral, formação profissional e formação política, promovendo o espírito crítico no sentido de uma qualificação individual e do desenvolvimento autônomo e integral dos sujeitos como indivíduos e atores sociais, possibilitando não só a sua inserção, mas a compreensão e o questionamento do mundo tecnológico e do mundo sociocultural que o circundam. Com essas palavras da professora de Luiz, nós vemos que há duas possibilidades para a escola, ou duas orientações político-pedagógicas possíveis, ou ainda duas funções sociais possíveis. Uma delas, no que diz respeito às relações entre educação e trabalho, seria a de conduzir a educação para um processo de alienação. Esse processo de alienação está para o conceito de mercado de trabalho. A outra opção seria uma atitude totalmente diferente e oposta à de uma educação voltada para a formação politécnica e unilateral. Essa formação está para o conceito de mundo do trabalho. É no mundo do trabalho que o sujeito tem todo o conhecimento operacional e também nas condições de história do trabalho, direitos do trabalho, sociologia do trabalho, se sente trabalhador como identidade social e não apenas como função produtiva. Muito bem, nós esperamos que essas críticas feitas por Marx iluminem um pouco mais as suas atitudes como gestores da educação. E lembrem a vocês que o papel do gestor não é o de cuidar apenas das agendas burocráticas da escola. O papel do gestor da educação é o de animar, nos moldes de um intelectual orgânico, a educação que aquela escola vai proporcionar e dar à escola uma função social, caracterizando-a como um ator social num cenário muito bem conhecido e muito bem localizado, atentos a todos os acontecimentos, muito prontos para as relações de força que forem necessárias, tanto de alianças como de oposição, e que esteja em condições de levar essa escola, junto com o seu corpo docente e sua equipe pedagógica, a se engajar numa relação entre estrutura e conjuntura, onde se tenha um fim mais legítimo e uma educação muito melhor para todos. E assim, prezado acadêmico, prezada acadêmica, esperamos ter colaborado com a reflexão sobre a função social da escola. Lembramos e advertimos que a escola pode ser um dos elementos de transformação social, como ela também pode ser usada para a manutenção das desigualdades sociais. Depende exatamente dos rumos e das concepções que as pessoas que estiverem na direção, aquilo que tiver no plano político-pedagógico da escola, a forma que ela for utilizada. Nós colocamos à disposição para auxiliá-los nessa caminhada, seja através do sistema mudo, seja através do telefone.